Primeiro agradecer ao Festar muito por esse convite. Vocês, como a Ritmo Melodia, são guerreiros. São aqueles que acreditam no editorial cultural, um editorial que realmente traz, né, dentro do jornalismo essa pauta tão esquecida, né, no jornalismo hoje mercadológico. Bom, o projeto do livro Forró, do Gogó ao Mocotó, ele teve uma consequência de coincidências, né? A primeira coincidência foi o primeiro fomento do forró em São Paulo. Ser uma revista que mais entrevistou forrozeiro, né, eu fui indicado consultado, na verdade, sugerido por algumas pessoas, porque eu não apresentava um projeto, né, para esse mapeamento de entrevista. No primeiro momento, eu fiquei, né, pensando o que fazer, né, com esse material. O material tinha, e aí eu pensei, bom, é o lugar de fala do entrevistado, porque não teria tempo hábil, né, só para contextualizar um livro. Quando a gente fala um livro, né, muitas pessoas até me perguntam, você vai escrever sobre o forró? Eu digo, não. Neste primeiro momento, não. Quem sabe no futuro, né? Mas o tempo era muito curto para a apresentação, né, a elaboração e a apresentação do projeto, e eu decidi fazer um projeto trazendo o lugar de fala do entrevistado. Vai ser, na verdade, vai ser um apanhado de depoimentos, de entrevista na íntegra. Não vai ter copy desk das entrevistas, ou seja, não vai ser, até me sugeriram, são 30 perguntas, coloque 10. Não, vai ser na íntegra. Você decidiu por uma coleta de material mais densa. Exatamente, por conta de ser a revista que é um dos maiores bancos, né, de entrevista, trazer isso também para o livro, de forma parruda, de forma profunda. Pois bem, só que no primeiro momento, né, da elaboração do projeto, eu não tinha planilhado a quantidade de entrevistados. Na minha cabeça, assim, eu achava que era 60, por essa média. E aí eu apresentei um projeto para um livro de 300 páginas, né, um único livro. Detalhe importante, por ser um fomento do forró em São Paulo, ou seja, da Prefeitura de São Paulo, dos critérios, né, do edital é que os forrozeiros, independentes de serem paulistas, mas que estivessem residência em São Paulo, né, ou na Grande São Paulo, que é consequentemente tida como também a região. Esse é um dos critérios. Então comecei a fazer o mapeamento por aí. Fui buscando. Quando eu me deparei com o que eu tinha, chegou a 190 entrevistas. Só para você ter uma ideia disso, materialmente falando, de março até junho, uma entrevista por mês. De março de 2021 a junho de 2021. Aí, mais ou menos, você já tem uma noção, deu mais ou menos 90... Uma por dia, pô. Oi? Uma por dia. Uma por dia. Uma por dia. Falei uma por mês, uma por dia. Mas segmentar. A Ritmo Melodia, ela é conhecida, né, nesses 20 anos de existência por ser uma revista que não é segmentada. Ela não tem um nicho exclusivo. Ela realmente é a revista que canta o Brasil, por esse lobby que se constituiu. Mas aí eu tive que fazer a separação. Então, nessa separação, eu observei que a revista que mais entrevistou mulheres do forró. É importante ressaltar isso porque quando você fala mulheres do forró, até mesmo para alguns pesquisadores, não se espante, para alguns pesquisadores, eles não conseguem passar de 5. Eles não chegam ao número 10. Né? É claro que leva em consideração relevância, historicidade, tempo, então fica ali Anastácia, Marinês, Carmélia Alves, né? E você fica nesse quase chover no molhado. A importância é grande, mas aí eu cheguei a quase 40 mulheres do forró, e mulheres que estão, algumas com 30 anos, 40 anos de trajetória, as que carregam o piano, é aquelas que fazem a forrozeira mesmo ali, né, enquanto as estrelas entram no melhor horário, né? De relevância nesse trabalho é o mapeamento dos acordeonistas. Já dizia o Gonzagão e os forrozeiros, né, ninguém discorda dele, a sanfona é o coração do forró. Né? É o coração do forró, é o que você escuta, isso é forró, né? Se identifica. E mesmo sendo um instrumento que a gente está em outros gêneros musicais, né? Do tango, a rancheira, o vaneirão, mas no forró também. E aí
60 acordeonistas. De novo, se você for falar de acordeonista, você não passa de 5. Sivuca, Dominguinhos, Oswaldinho do acordeon, Abdias, né? Zé Calixto, Luizinho Calixto. Você não consegue chegar aí, se você chegar a 10, é muito. Marcos Farias, né? E a gente chegar a 60. E não é só por número não, é qualidade também. Porque a gente fala 60, então você saiu pegando aí, o cara com a sanfona no peito saiu entrevistando. Não. É aqueles que gravaram muitos discos, não foram poucos não. É aqueles que estão nas fichas técnicas, entendeu? Que muitas das vezes não aparece ali a cara no disco, né? No CD. Então, esse também é outro mérito, né? Aí a gente vai para o quê? As referências, que é quando você fala em forró, na discografia, na bibliografia do forró, tem que estar, né? Que alguns eu já, inclusive, citei aqui, relatando os acordeonistas, as mulheres, essas são as referências. Só que referência do forró não se restringe só a eles, né? A esses ícones, né? Você vai ter aí compositores que a gente canta o sucesso deles, dança o sucesso deles, muitas das vezes na boca de outros artistas conhecidos, um Petrúcio Amorim, um Marcel Melo, né? A Cioli Neto, que eu entrevistei a esposa dele, já que ele já era falecido, né? A Tereza Cioli, né? Então, também foi esses eu coloco como referência. Aí vem o Alcimar Monteiro, né? O Nando Cordel, né? Vem essas figuras que mais conhecidas, né? No meio. Então, já aí há referências. Aí você vai me perguntando, mas a minha pergunta foi o livro, né? Eu já contei 3. Foi proposital, né? Foi proposital, já falei de 3. E aí eu venho para o livro propriamente dito, porque como eu falei inicialmente, né, quando eu comecei, é um livro edital de São Paulo, com os forrozeiros que estão no mercado ali, residem, trabalham em São Paulo. Aí esse é o livro que eu diria que é o primeiro, né, que vai somar com os outros 3, sendo aí 4 livros. Pronto. Antônio, pegando por essa deixa, o livro, por força do próprio edital, que é um edital financiado pela Prefeitura de São Paulo, ele vai exigir que os artistas abordados no livro sejam ou tenham residência fixa em São Paulo, ou que mesmo que sejam de outros estados, tenha vamos dizer assim, a produção comercial lá deles. Sim, então, como o livro, ele pode, vamos dizer assim, como é que ele pode representar o restante do país, já que ele vai se fixar nesse ponto aí, por essa delimitação jurídica lá do edital, como é que ele vai representar o resto do país? Eu faço essa pergunta porque é comum, e eu acho que é senso comum a gente dizer que o Nordeste é o grande celeiro dos forrozeiros brasileiros. Perfeito. Como é que você está solucionando isso no teu livro? Inicialmente, até por uma questão de página, né? Porque, como eu falei, inicialmente a gente aprovou um livro de 300 páginas. E juntando esses 4 livros, deu mais de 1000 páginas. Juntando os 4 livros, deu mais de 1000 páginas. Então, vem a criatividade. Como todo edital é regra, dentro de uma regra, cabe exceção, né? E a exceção é o bom senso, que você acabou de fazer na sua própria pergunta. Referências do forró, que são importantíssimas, né? Então, vai ter dentro desse livro que a gente vai colocar atendendo o edital, já vai ter pessoas que são referências, né? Já vai ter artistas que já vão ser referência e artistas nordestinos, porque eles residem em São Paulo, né? E vai ter paulistanos, por conta do forró universitário, a partir dos anos 2000, que teve aí uma produção, né? Então você vai ter um trio virgulino, só para título de, né, um trio virgulino, que eles saíram do sertão de Pernambuco, né? Foram para São Paulo já como trio virgulino e foram ali capeando ali nos anos 80. Então vai ter um trio virgulino que ele já consegue fazer as duas, né, as duas pontes. Você vai ter aí, tem de um lado o Fala Mansa, que é a banda Fala Mansa, e tem Valdir do Acordeon, também o sanfoneiro de Pernambuco, que faz parte do Fala Mansa e que tem uma entrevista separada do grupo. Tem a entrevista do grupo, Fala Mansa, e tem a entrevista dele. Então eu fui fazendo agora a minha função de editor,
trazendo coerência para atender o que é a sua pergunta pertinente, por sinal, mostrar ali que eu consigo entregar o que é exigido, mas ao mesmo tempo não perder a diversidade, certo? Agora, eu vou agora falar por mim, tá? Não mais por o edital. Eu achei foi até bom essa delimitação. São Paulo é conhecida como a capital do forró, né? É conhecida e não é, como a gente fala, é apenas um jargão. Não é não. Ela é a capital do forró porque tem o forró do peito sertanejo, né? Que eu entrevistei o Oswaldinho do acordeon. E aí você tem o forró do peito sertanejo, que veio do Rio de Janeiro para potencializar, nos anos 60, o forró em São Paulo. Você tem um maior número, até por questão geográfica, de nordestinos em São Paulo. Você tem figuras que hoje não mais, poucas pessoas sabem, mas Antônio Barros Cecel morou décadas em São Paulo depois de sair do Rio de Janeiro. Dominguinhos, depois de sair do Rio de Janeiro, décadas, e veio a falecer, inclusive. Então, entrevista do Dominguinhos está nesse primeiro livro, do Antônio Barros Cecel está nesse primeiro livro, que é Atendendo, né? Então, você vai buscando, né, até bem eu diria, pela vastidão do trabalho, né, a vastidão do trabalho, a gente vai encontrando isso. Agora, por que é que eu gostei dessa delimitação? Onde tem maior número de forrozeiros no Brasil? Origem, nascimento, né? Origem, nascimento. Pernambuco. Agora não é só mais eu acho, agora é planilhado. É claro que quando eu estou dizendo maior número de forrozeiro é nascido em Pernambuco, eu estou considerando aquele que lançou um disco, aquele que encampou a carreira. Porque pode ser que a pessoa encontre pessoas tocando sanfona em outro lugar. Eu não estou imensurável. É imensurável, né? Mas assim, artisticamente falando, Pernambuco, né? O segundo estado, a Paraíba. Se você me perguntar, mas você já sabia disso? Não, eu nem suspeitava. A gente sempre falou de Pernambuco por causa de Luiz Gonzaga. Esses dados muito específicos assim. Específico. A gente realmente... Específico não, bateu o martelo e falou, olha, o Antônio Carlos da revista Ritmo e Melodia falou isso. Vamos fazer uma contraprova? Pode procurar saber. Né? Mas assim, é necessário um estudo para isso. Vai necessário você fazer. Aí eu trago de novo a importância de ser uma revista, ser um livro de entrevista com a fala disso aí. Aí o que é que eu penso? Quem sabe a gente, no futuro, faça um livro só com os pernambucanos. Entendo. O segundo é o quê? A Paraíba, né? E aí depois vem os outros estados. Então isso só foi possível, né? E devo isso a alguns amigos, né? Inclusive o Alfran, que tinha que fazer planilha. Mas foi bom, eu agradeço a eles. Que agora eu já tenho isso na ponta da língua. Teve um pouco de metodologia. Metodologia, exatamente. Que nos dá, assim, resposta para um monte de coisa. Antônio, eu queria saber, assim, você disse que 190 pessoas entrevistadas, 190 artistas. E pesquisadores. Que vão estar nesse livro. O que é que você pergunta? Primeiro, a metodologia, como você usa? Você faz um questionário e envia para o artista? Sim. E eu queria saber o que é que você busca saber. Quais são as tuas perguntas para essas pessoas? Maravilha. A Ritmo Melodia, ela tem alguns diferenciais, né? E falo com isso com muita tranquilidade, sem modéstia. O primeiro diferencial, como eu falei inicialmente, é não ter nicho musical. E o segundo diferencial, que hoje, se você me perguntar, Ritmo Melodia é o quê? Uma revista de entrevista. Hoje eu respondo isso com muita tranquilidade. Chegamos aí, o próximo mês vamos chegar a 1000 entrevistas, né? Em 20 anos. Em 20 anos de existência. Então, o que é que aconteceu? No começo, as perguntas, lembrando, né? Eu sou formado em Campina Grande pela UEPB e fui para São Paulo em 2000. Em 2001 eu criei a revista. Quando eu cheguei em São Paulo, noviço, né, formado, eu ainda estava com a cabeça do jornal impresso, da revista impressa. E eu, claro, tinha o desejo da minha revista ser impressa. Então, eu já fazia um formato que era os moldes do papel. Não passava de 10 perguntas, né, perguntas muito cruciais ali.
Quando eu fui passando 8 anos de revista, eu falei, rapaz, isso não vai dar em nada não. Não vai virar papel não. Só que a internet já estava o quê? Popularizada, 2008, 2009, os portais, né? Então eu falei, olha, é a revista que nasceu eletrônica e se manteve eletrônica, sem financiamento, sem patrocínio, um trabalho, eu diria, de missionário, né? E aí eu falei, agora eu vou também mudar o perfil das perguntas, que é para chegar aonde eu digo que hoje é o filé mignon da Ritmo e Melodia. Inclusive as pessoas chamam de questionário. É claro que pra gente jornalista, quando a gente manda uma pauta e o cara chama de questionário, fica meio IBGE, né? Eu levei um tempo para a palavra não ser agressiva para os meus ouvidos, né? Eu recebi seu questionário. É claro, se a gente for também pensar, o que é uma entrevista? São perguntas. O que é pergunta? É um questionário. Mas nós jornalistas, a gente dá aquela pompa, né? Não, é uma entrevista. IBGE é que faz questionário, né? Hoje eu não me restringo a isso. Aí o que é que eu posso te dizer que é o grande diferencial da revista? Eu saí das perguntas de celebridade. Quais são as perguntas de celebridade? Né? A gente fala aquela tipo fofocas ou trivialidades, né? Eu entrei mais para um papo de músico. E o que já está na mídia. E o que já está na mídia. Você quer saber o que o cara se separou? Procure nos portais. O que o cara fez ali, fora quase de noticiário policial, procure nos portais, né? O quanto o cara ganha, procure nos portais. Então o conteúdo da revista, ele se aprofunda mais na história do músico, na história do músico, influências, como ele fez a carreira, como ele fez a trajetória dele. Eu diria que eu faço uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Alguns entrevistados, principalmente aqueles que são badalados ou famosos, mas isso daí é pergunta que eu já fiz, não importa, mas aqui eu já respondi, mas aqui eu quero exatamente reunir tudo num lugar só. Eu quero dar para o meu leitor, desde a data de nascimento e o local de nascimento do artista, que você fala, mas está na Wikipédia. Tudo bem, mas vai estar aqui de uma forma linear. Há perguntas como o primeiro contato dele com a música, quais são as influências musicais dele, quando ele começou, qual a formação dele. E na formação dele eu faço até um parênteses, é muito contraditório. O cara bate no peito e diz, eu sou autodidata musical, mas eu sou pós-graduado em engenharia, sou pós-graduado em direito, terminei tal coisa. Aí eu fico pensando, né? O cara estudou tanto fora da música, ele tem orgulho de dizer que é autodidata. É minimamente um paradoxo, dá até uma tese, né? É verdade. Alguns têm até 3, já teve entrevistado meu com 3 graduações. E são artistas da área da música. E ele diz, eu sou autodidata da música, nunca estudei música. Eu fico pensando, se eu for levar para um lado positivo, é o cara dizendo que ele tem dom. Mas se eu for levar para um lado rigor, ele está desvalorizando, inclusive, né, aquilo que ele tanto ama, aquilo que ele tem como carreira, que é um não aperfeiçoamento, né, de um trabalho. Mas aí fiz só um parênteses. Aí depois eu faço perguntas que poucos, ou pelo menos entrevistas que eu vejo, não fazem. Eu pergunto para o sujeito, quais são as suas estratégias de carreiras dentro e fora do palco. Teve alguns que eles não conseguem nem entender a pergunta. Eles já falam, é muito complexa a pergunta. Eu falei, pois é, mas é dentro da sua carreira musical. Quais são as suas ações práticas de forma no empreendedorismo? Aí o cara fala, empreendedorismo? Porque você não é um artista independente? Então ele nem sabe como é que ele está no mercado. Muitos sabem, tá? Não estou dizendo. Mas assim, são perguntas que aquele que de fato ele é independente, ele vai deitar e rolar. Ele vai agradecer uma pergunta dessa. Porque nesses questionamentos que você faz para os artistas, e assim, que tipo de colocações, que tipo de revelações mais te surpreenderam? Você vendo uma visão geral de tudo que você entrevistou, o que é que mais te surpreendeu, o que é que mais te chamou a atenção nessas entrevistas? A primeira coisa, antes das respostas deles, é quando o artista, muito sensível e inteligente, ele diz para mim, ao término da entrevista, eu nunca parei para pensar sobre a minha carreira. Eu fui levando como a vida, deixa a vida me levar. E você me fez olhar para dentro de mim, porque tudo que você me perguntou é a minha trajetória.
Ou seja, é pertinente a minha... E eu fui fazendo uma coxa de retalho, né? E aí é o que eu me surpreendo. Com histórias humanas eu me surpreendo muito. A gente que é jornalista mais, vamos dizer assim, romântico, aquelas histórias românticas, histórias humanas. Por que dizer, eu estou bem de vida, eu consegui galgar o sucesso? Isso é pertinente e muito bom para quem? Para o artista, né? Agora, quando o cara começa a dizer, olha, na minha trajetória, seja o que eu fiz, o que eu melhorei como ser humano, eu comecei achando que era um dom e depois eu vi que era um negócio, e um negócio não de forma pejorativa ou danosa, mas que eu tinha que me profissionalizar. Descobriu que tinha valor. Eu tinha que ter valor, isso aqui não é só eu chegar e fazer, eu tive que criar uma equipe para me trazer. Então eu começo a perceber o quê? Que realmente, além desses fatos, e aí tem aquelas historicidades assim, no meu caso, né? Eu não procuro entrevistar, na verdade, assim, eu não faço pauta de quem eu vou entrevistar, não existe crivo, né? Mas eu simplesmente fico surpreso quando eu vou entrevistar uma pessoa que eu não conhecia, mas não conhecia mesmo. E não tenho nenhum problema, não conhecia nem a obra musical. E quando eu vou lendo aquela entrevista, a grandiosidade daquele artista, a grandiosidade daquela trajetória, aí eu falo, rapaz... Sem modéstia, eu começo a descobrir o artista pela entrevista, né? Por isso que algumas pessoas, você é um pesquisador. Eu digo, não, eu sou um jornalista. Eu sou um entrevistador. Eu sou um entrevistador e a diferença é grande. É grande. O pesquisador, ele pega um foco. E ele tem um objetivo. E ele tem um objetivo, a problemática. Eu sou aquele que me lanço no mar e vou encontrando os peixes. Isso. Eu nem sei que peixe tem no mar. E eu vou me surpreendendo com as cores, vou me surpreendendo com a narrativa. Muitos desses também é uma surpresa, quando eles não conseguem contar a própria história. Eu falei daquele positivo, quando ele conta muito bem. E quando eu digo contar muito bem, não é pabulagem, não é falar que ficou rico. Mas quem é que não sabe contar a própria história? Quem são esses artistas que não sabem contar a própria história? Olha, eu lembrar de nome, eu acho que seria até muito chato, mas assim, tá lá na revista. Algumas pessoas, inclusive, que leram algumas dessas entrevistas, chegam para mim e falam, mas rapaz, a pessoa perdeu, né, ali uma oportunidade de contar a história, né? Aí é o que a gente chama de entrevista superficial, entrevista confusa, algumas entrevistas com recalque, porque dureza, né? Problemas, qualquer carreira tem, qualquer profissão tem, né? Mas quando a pessoa não consegue, depois de 40 anos, entender o processo dela, entender o que ela fez e até muitas das vezes as escolhas, o caminho, né? A gente estava falando em off, até o desprezo com a própria obra, né? Onde está isso? Não sei. Só para você ter uma ideia, as entrevistas na Ritmo e Melodia já teve entrevistado com essa questão de editais, que não é novo, né? É novo por causa da pandemia. Mas já teve aqui de João Pessoa, a esse eu vou falar até o nome, Paulo Ró. Paulo Ró. Ele falou, meu amigo, você não sabe o que a sua entrevista me salvou. Eu digo, oxê, o que foi? Ele falou, um edital do Banco do Brasil. Eu não ia perder? Parei assim, tempo para, né? Porque tem tempo, né? Lembrou da entrevista que ele fez para mim. Tava tudo mastigado ali. Ele quase fez só seleciona, copia, cola. Seleciona, copia, cola. Eu fiz todo o projeto porque eu já tinha contado a minha vida. Coisa bacana. Nessa entrevista. Então, isso é um valor. Mas eu preciso de quê? A minha parte eu faço nas perguntas. Eu não tenho modéstia. Eu posso até melhorar e devo melhorar. Mas as 30 perguntas, as entrevistas da Ritmo e Melodia, o básico delas são 30 perguntas. Dependendo do artista, pode chegar a 50. Mas eu vou dizer, as 30 perguntas sem nenhuma modéstia. Eu, por ser músico, eu também por ter um trabalho musical, eu consigo ir para o outro lado do balcão e mapear bem. Você pode até dizer para mim, faça mais perguntas, mas aquelas que eu fiz ainda não vi ninguém gongando. Olha, essa é desnecessária. Antônio, o livro, ele depois de pronto, mais ou menos setembro, não é isso? Isso. Final de setembro deve estar pronto. Exatamente. Ele vai para o mercado de São Paulo. Como ele vai ser distribuído lá? E a gente queria saber também
como ele vai chegar em outras cidades, outros estados aqui na Paraíba, porque a importância é nacional. Sim, com certeza. Bom, primeiro é retomar que ele é um edital. Então, essa quantidade que a gente colocou e ossou, ele vai ser entregue para a prefeitura. São quantas? 200 unidades. Entregue para a prefeitura, onde a prefeitura, por ser uma prefeitura como São Paulo, não preciso falar o tamanho. Então, ele vai deixar em bibliotecas, aparelhos públicos, né? Logicamente, a gente vai estar com o quê? Com a feitura do livro, a gente fala na gráfica, né? A gente vai estar com o que foi editado e tal. A partir daí, é um outro processo, que é agora a resposta. Ele não vai ser vendido agora, nesse processo, ele vai ser entregue para... E a gente, pelo valor que você citou na sua pergunta, que eu também imagino que seja, esse valor do conteúdo a gente vai tentar o quê? Ou através da iniciativa privada, ou através de editora, ou através até mesmo de um novo edital. Agora, um edital de distribuição. Fazer novas impressões e distribuição. Então, agora para venda não vai ser, porque o edital ele é gratuito para entregas aí. E depois disso a gente vai começar uma nova peregrinação, que é editoras, mercado privado e, como você bem falou, também como autor, no caso eu e a editora também, da minha particularidade, buscar fazer e vender de forma independente, tá? Mas não esses 200 exemplares. Então, para encerrar a nossa entrevista, eu vou querer que você contextualize a Ritmo e Melodia, que é a sua revista eletrônica, né? Você já pincelou para a gente aí durante a entrevista algumas coisas da Ritmo e Melodia. E, assim, a Ritmo e Melodia hoje, como você falou, é uma revista que produz um conteúdo extenso sobre vida e obra de vários artistas da área musical, né? E como é que você classifica a Ritmo e Melodia? Olha, hoje a Ritmo e Melodia, de uma forma muito cartesiana, é o maior banco de dados da música brasileira. E observe que eu não falo de ritmo X ou Y, mas da música brasileira. Isso eu não tenho a menor modéstia. É o maior banco de dados, tá? A Ritmo e Melodia. Essa é a primeira, eu diria que é a palavra-chave. Outros diferenciais da Ritmo e Melodia que eu ressalto a gente serve de pauta, ou pelo menos para aqueles meios de comunicação, TV, rádio, impressos, blogs, revistas eletrônicas, a gente serve também como um primeiro apronte que pode gerar artigo, matéria ou até mesmo o simples contato com artistas, né? Tem outros meios que é também conhecido como Verbete da música brasileira, que é o dicionário de MPB. Só que o Verbete ele trabalha com press release e muitas das vezes nem isso tem, porque ele trabalha com os nomes. A Ritmo e Melodia ela já trabalha com conteúdo, onde o jornalista pode inclusive se motivar a pautar ou não um artista através daquela entrevista, né? E o que eu acho que fecha tudo, né, que era um erro editorial, né, quando a gente fala erro editorial, que se tornou uma característica, é não ter nicho. É não ter se é famoso, se não é famoso, se é do forró ou se é do reggae. Por fim, esse trabalho agora desse livro já vai abrir novas frentes para um livro do reggae, um livro da viola, um livro da nova MPB, né? Porque você tem a bibliografia da MPB até os anos 80. Depois disso você não tem mais bibliografia da MPB. Né? Se você for buscar, você não tem. Então, livros da MPB. E como eu falei no decorrer da entrevista, ainda não é um livro do jornalista Antônio Carlos falando as suas percepções, as suas impressões, as suas reflexões em 20 anos de carreira. Ainda não é. É um lugar de fala através da revista, só que aí você pode falar, mas qual é a diferença? Não já está lá na revista, inclusive gratuita? Tá. Mas eu estou o quê? Nesse palheiro, né? Essas agulhas no palheiro dados imenso que eu estou organizando, em livros
né? Ou alguns vão chamar de fascículo, ou mesmo volumes. Então, não é um único livro, né? Você vai traçando e vai direcionando o leitor que nesse mundo de internet, com muita superficialidade, a pessoa lê um líder e já acha que entende de tudo, e você vai dando ali, olha, se você quiser se aprofundar mais, eu já até te organizei aqui, ó, vá por aqui, né? Por conta da expertise, por conta mesmo do que a gente já fez nesses 20 anos. Então a Ritmo e Melodia, ela realmente está chegando perto, aí o próximo mês da 1000 entrevistas em 20 anos, né? E possivelmente eu comece agora um novo processo, que é trabalhar em cima desse conteúdo. Cita alguns nomes de pessoas que você entrevistou ao longo dessas 2 décadas para a tua revista eletrônica? Vamos lá, esse é difícil, viu? Essa é a pergunta mais difícil, porque eu teria que estar com a planilha aberta, né? Mas eu vou por lembrança. Pela cabeça, pela lembrança. É claro, né? Aqui vai ficar no clichê, né? De falar famosos. No forró, Dominguinhos, Anastácia, Sivuca, Marinês, Oswaldinho do Acordeon, Alcimar Monteiro, Luizinho Calixto, vamos lá, né? Flávio José, Flávio Leandro, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, João Gonçalves, né? Vamos mais, tem muita gente ainda, assim, a gente fala do contexto do forró. Del Feliz, Aldemário Coelho, são os mais, né, do século XXI, né, os forró shot, entendeu? Que é por conta de ser essas músicas. São 8 poemas meus. Desta vez o mestre não me deu... Musicados pelo mestre João Gonçalves, né? Reggae? Não, ele musicou em baião e em shot. Gogó e o mocotó são ditos populares. Alma cebosa não pode se apropriar. O ruim nunca será bom nem do bem. O ingrato sempre existirá. O zero à esquerda nunca terá valor. Esse forró